Senhor, Tu és para mim a fonte da vida eterna, que sempre te encontre assim, qual rico manancial. Estando em Cristo eu tenho a maior riqueza na alma, do mal não terei mais temor, em Ti eu encontro a calma. Senhor, fique comigo, não quero sozinho andar, segura em minha frágil mão, e assim conseguirei chegar. Eu sei que terei a vitória, contigo não vou fracassar. Sou forte também vencedor, e o céu é o meu lugar. As dúvidas criam montanhas, ao passo que a fé remove montanhas. Bom dia, esse é o nosso Bom Dia, com fé firme, forte e inabalável. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, a palavra do Senhor diz: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, não ver isso aqui, pessoa não ver isso, é como que assim, não, é como que tapar os olhos para não ver. É dizer, não, eu não quero ver assim. Eu quero ver do jeito que eu vejo. Eu não quero ver do jeito que está escrito. Prefiro ouvir isso, ouvir aquilo, ouvir a ciência, ouvir a razão, do que ouvir e ver o que Deus está falando na palavra. Que vaidade é essa? Por quê? Para que isso? Está muito claro, né? Está muito claro. O teu desejo será para o teu marido. O Senhor Deus falando com Eva. Agora, note o que Deus lhes disse no jardim. E porei inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente. E entre a tua semente e a sua semente. Essa serpente, ela não era uma cobra rastejando ainda, não. Depois da maldição, sim. Deus fez uma metamorfose, né? Tirou todos os seus membros. Ela passou a rastejar no pó e alimentar-se do pó. Mas antes disso, o nome dela já era serpente. A serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha criado. Mais astuta de todas as alimárias do campo. Mas já era chamada de serpente. Um animal muito próximo ao homem, quase 100% um homem, que inclusive falava e raciocinava, e era muito atraente, chamava muito a atenção. Todo mundo sabe que existe atrações hoje entre ser humano e animais. Esse animal aqui era extremamente atraente, muito próximo do ser humano. E tinha o poder de sedução muito forte. Então Deus falando com esse ser,
esse ser que era um animal, mas era maligno, foi usado por Satanás. O Senhor Deus disse para esse ser: essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente também, aliás, é uma afirmação. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão, sem a participação do homem, falando agora de Maria, falando agora de Jesus, a semente da mulher, esse ponto aqui é muito profundo, a igreja está prestando atenção. Eu estou estudando isso aqui com a igreja também nos cultos oficiais normais. Escuta aqui, irmãos que estão acompanhando aí. Se a semente da mulher, a mulher Maria, a semente Jesus foi um filho varão, sem a participação do homem, então a semente da serpente terá que ser no mesmo padrão, ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Eva não concebeu por obra e graça do Espírito Santo, não. Mas outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. E foi o que aconteceu. Jesus, Deus se fez carne no ventre de Maria, sem participação do humano. Sem nenhum relacionamento humano de Maria, que não conheceu nenhum varão. Então nasceu Jesus. Assim, outro varão deve nascer sem intervenção de um varão humano. Uma outra mulher concebeu e deu à luz a um filho, a um varão, sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo, que veio por intermédio de Deus sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também bem conhecido que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi, em verdade, uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Tem que ler mais devagar isso aqui, né? Da mesma forma, é também... Espera aí. Então, não há nenhum estudioso que não saiba disso. Que Cristo veio por intermédio de Deus, sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também bem conhecido que é prenunciado, que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi, em verdade, uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás, porquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Porque lá no Éden, o descendente da mulher, feriria a cabeça da descendência da serpente. E a descendência da serpente feriria a descendência da mulher. Isso aconteceu lá na cruz.
A serpente feriu o calcanhar de Jesus lá na cruz, mas Jesus esmagou a cabeça da serpente quando ele morreu lá na cruz. Ali foi a grande vitória. O Satanás pensou que era o fim, com aquela ferida no calcanhar do Senhor. Satanás pensou, agora eu pus fim a isso. Morreu. Morreu, sozinho, desprezado, até Deus o desprezou. O Pai o desprezou. Por isso ele clamou, Elohim, Elohim, por que me desamparaste? E de fato Deus o desamparou, senão ele não morreria, porque Deus não morre. Se Deus, o Criador, o grande Elohim, não o deixasse, ele não morreria. Mas ele teria que morrer como homem, como corpo, como homem, carne, tinha que morrer para cumprir o propósito da redenção, o plano da redenção. Quando essa descendência da serpente, esse demônio, esse Satanás, a antiga serpente lá do Éden, pensou que tinha posto fim, na verdade não era o fim. Durante aquele tempo, aqueles 3 dias em que ele passou, seu corpo estava na sepultura, seu espírito voltou para Deus, sua alma foi ao inferno, para pregar aos que estavam lá em prisão, as almas em prisão, as almas encarceradas, e foi lá que ele esmagou a cabeça de Satanás. Foi lá que ele pisou na cabeça da serpente, que havia ferido seu calcanhar, lá na cruz. Mas Jesus, o grande conquistador, pisou na cabeça da serpente lá, no inferno, e tomou, conquistou, venceu a trindade do diabo. A trindade do diabo. A morte, o inferno e a sepultura. Foi lá. Tomou as chaves. Venceu a morte. Por isso Paulo exclamou, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15. 58 em diante, 51 em diante. Tragada foi a morte na vitória. Ali foi a grande vitória. E de lá Jesus subiu, e desceu até as partes mais baixas. De lá ele subiu e foi para o paraíso, de onde ele trouxe todos os santos na ressurreição. Todos os santos do Velho Testamento foram ressuscitados com ele naquele domingo da Páscoa, naquela gloriosa manhã da ressurreição. Desde Abraão, desde Abel, todos os santos do Velho Testamento ressuscitaram com ele. Aí a morte perdeu seu aguilhão, seu ferrão. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o morte, o teu ferrão? Quando uma abelha pica, injeta o seu ferrão em um corpo, ela nunca mais ferrou a ninguém, nunca mais ferrou a nada, porque ela perde o seu ferrão. Você tem que arrancar, né? O ferrão fica grudado. Nunca mais ela ferrou a ninguém, nada. Assim é a morte hoje para os cristãos, para os filhos de Deus. Ela não pode matar ninguém mais, ela não pode ferroar ninguém mais. Seu ferrão foi arrancado lá na cruz. Jesus cravou o ferrão dessa abelha em seu próprio corpo. Aliás, o ferrão dessa abelha, o ferrão da morte,
foi injetado no corpo de Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si a morte que era nossa. Por isso ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês não precisam vencer mais nada, porque eu já venci o mundo. Basta que nós estejamos nele e ele esteja em nós, porque ele já venceu. Esse duelo veio de muito longe, mas a nossa vitória foi lá no Calvário. Graças a Deus, foi lá no Calvário. Esse Calvário que deve ser lembrado todos os dias. O Calvário é lembrado todos os dias. Todos os dias nós lembramos o Calvário e o que ele fez por nós. E o que é que o Calvário fez por nós? Pôs fim ao assunto do pecado para sempre. Pôs fim ao assunto da morte para sempre. Pôs fim às consequências do pecado para sempre. Se a morte foi vencida, o salário da morte também foi. Porque o salário da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, amados, esse é o Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho. Nós não estamos ocupando o vosso tempo aqui com nada mais além das boas novas do Evangelho. Isso que vocês estão ouvindo é o Evangelho em sua essência, em sua totalidade. O Evangelho que vocês estão ouvindo é o Evangelho em sua totalidade. Como ouvimos ontem, para nós não tem Velho Testamento e Novo Testamento, tudo é a palavra de Deus para nós. O Gênesis é a palavra de Deus tanto quanto o Apocalipse o é. O Velho Testamento é a palavra de Deus para nós tanto quanto o Novo Testamento é. Sendo que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. No Velho Testamento estão as sombras e tipos. No Novo Testamento está o objeto que projeta a sombra. Mas a Bíblia em seu todo, de capa a capa, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Um crítico perguntou a uma irmã muito simples que estava lendo a Bíblia. Perguntou para ela assim, a senhora crê em tudo que está escrito aí? Ela disse, eu creio na Bíblia de capa a capa e creio na capa também. Essa é a resposta. Essa foi a resposta merecida, né? A senhora crê em tudo que está escrito aí? Bom, ela pode ter respondido assim também, né? Eu não entendo tudo não, mas eu creio em tudo. Está escrito, embora não entenda tudo. Mas a senhora crê em tudo? Creio em tudo. Creio na Bíblia de capa a capa e creio na capa também. Nas capas também. Isso aqui em seu todo é a palavra de Deus, é a boca de Deus. A Bíblia fechada é um livro bendito, um livro sagrado. A Bíblia aberta e lida é a boca de Deus falando conosco. Não como gracejo, mas um cético, um crítico, perguntou para uma criança que também estava lendo a Bíblia, você crê em tudo que está escrito aí? Sim, creio, sim, senhor. Mas não é bem assim. Não é tudo que está escrito aí que é verdade, não. Por exemplo, você crê que a baleia engoliu Jonas? Isso é um absurdo, isso não existe. Como que uma baleia vai engolir um homem? E esse homem vai ficar 3 dias dentro da barriga da baleia, lá no fundo do mar, sem oxigênio, e depois ser vomitado vivo, lá nas praias de Nínive. Você crê nisso? Que existe algum peixe que engole um homem, que a baleia engoliu Jonas? Ele disse assim, eu creio tanto na Bíblia, Senhor,
Eu creio tanto na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que se a Bíblia Sagrada dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu cria, quanto mais que a baleia engoliu Jonas. Se na Bíblia estivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu ia crer do mesmo jeito. Quanto mais que a baleia engoliu Jonas. E assim, há tantas histórias, né? Há tantas histórias interessantes. Um crítico perguntou para uma criança: você crê que Deus existe? Sim, eu creio. Bom, mas Deus não existe. Ele pegou uma maçã, deu uma mordida na maçã e disse assim para o crítico: essa maçã é doce ou é azeda? Ele disse: eu não sei, como que eu vou saber se eu nunca provei, se eu não estou provando isso? Ele disse: está aí a resposta, se você nunca provou Deus, como é que você vai crer em Deus? Como é que você vai crer que Deus existe, se você nunca provou dele? Graças a Deus. É tão bom a gente poder dizer isso. Olha, nós estamos ocupando o vosso precioso tempo com as boas novas do Evangelho. O que nós estamos propondo aqui é o Evangelho, que salva, que já salvou, já selou a sua alma, que te salva, te dá a vida eterna e te cura também as suas enfermidades, abençoa também a sua casa, a sua família. Este Evangelho abençoa, este Evangelho cura o enfermo aí em sua casa, este Evangelho supre as suas necessidades, este Evangelho nos guarda e nos livra de todos os males deste dia, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Indescritível, incomparável, jamais se mede o amor de Deus, mas veio ao mundo, não hesitou, quando pensou em você e eu, e agora sei, está consumado, a sua morte já garantiu, prisões abertas, todos libertos, nossos pecados não mais se vir. Veio Jesus e lá na cruz foi levantado pelos judeus, aquela gente tão cegamente crucificava o Filho de Deus. Grilhões da morte foram quebrados e do pecado nos requereu, e a serpente foi esmagada quando seu sangue por nós verteu. A liberdade que vem de Deus, oh, vale muito, não sei explicar. Achou minha alma que tão perdida estava um dia a naufragar. Ele, portanto, venceu a morte após 3 dias.